Graça e paz, povo de Deus. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste momento de adoração e culto ao nosso Deus. Que a presença do Senhor possa te impactar onde você estiver. E que nós possamos, como igreja de Cristo, declarar o reino de Deus na nossa vida. Que o nosso Rei esteja nesse momento inclinando os ouvidos para receber a nossa adoração. A adoração da igreja. Que você possa ir na sua casa, junto com a sua família, adorar ao Senhor com intensidade. Em nome de Jesus, adoremos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declara, igreja. Te adora. Declaramos o teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Já te adora. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Falar de graça é falar do favor de Deus, favor esse que não merecemos, mas carecemos. Nessa tarde, início de noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem a ver com o favor divino. Todos nós olhamos para o alto em vários momentos da vida, reconhecendo a importância de podermos considerar o quanto precisamos de Deus. E nesses dias tão desafiadores, precisamos muito mais de Deus. Dias onde nós vemos o juízo de Deus sobre a terra. Não temos como negar. Toda vez que houve uma mortandade na terra, era Deus fazendo com que o homem se lembrasse daquilo que está escrito em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O pecado
tem chegado até as narinas de Deus, das nações, da terra. O homem tem desagradado a Deus. Sempre aconteceu assim. Quando nós lembramos desde o momento em que Deus levantou Noé como pregador, demonstrando a sua insatisfação com a humanidade, a maldade do coração do homem, e Deus, olhando para aquele homem, vendo nele graça, Deus levanta aquele homem para pregar o juízo de Deus. E eu quero, com base nessa consciência de que estamos todos debaixo do momento de visitação divina, no sentido da terra está sendo ceifada. A terra está passando por uma colheita, e Deus está colhendo dentro do seu arraial e fora do seu arraial. A cada momento recebemos notícias de pessoas que conhecemos, que servem a Deus, e pessoas que também que conhecemos e que não tinham um relacionamento com Deus. A cada instante, vindo para cá, saindo da minha casa e no carro, eu vinha lembrando de pessoas que estão nos meus contatos, que eu vou ter que deletar, porque já não estão mais na terra dos viventes. Ontem, Deus decidiu chamar para a eternidade uma pessoa que eu nutro amor, consideração, pastor Técio, um homem de Deus, um homem exemplar na sua trajetória ministerial de vida, um grande guerreiro, batalhador, um homem que nós, na Gerar Igreja Batista, aprendemos a amá-lo, e nesse último tempo também a sua companheira, que Deus colocou ao seu lado para cuidar dele, e coube a Deus recolhê-la hoje. Ontem, o servo do Senhor, o pastor Técio, hoje, a irmã Maria José, a sua esposa. Dias atrás eu falei com ela, e ela demonstrava preocupação com a saúde do pastor Técio, mas também me dizia dos sinais que ela estava sentindo. E hoje foi ceifada para se apresentar diante de Deus na eternidade. Depois, o que vem depois da morte, segundo o autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o juízo de Deus. Não resta outra coisa, nos apresentarmos diante de Deus para prestar conta do nosso tempo, das nossas obras, da nossa vida, das nossas escolhas, daquilo que decidimos ser e fazer na terra. Preocupado com isso, com muito temor e tremor, eu convido você a abrir sua Bíblia. Você que está aí, nos assistindo, compartilhe essa mensagem, que eu não sou digno de pregar essa mensagem. A mensagem é digna, porque ela vem do trono de Deus, mas aquele que está sendo o canal para poder transmitir essa mensagem, reconhece nesta tarde que não é digno, e me incluo como aquele que está diante da palavra de Deus, desejoso, inclinado para se inclinar à voz de Deus, desse Deus que fala conosco nessa tarde. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, primeiramente, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz assim o apóstolo Pedro: semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu comecei dizendo que todos nós carecemos do favor divino. Graça é favor imerecido, não merecemos, mas precisamos, e precisamos do favor de Deus sobre nós nesse tempo. E no versículo 6 ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, por meio do seu servo Pedro, chamou os jovens daquele tempo, a geração jovem daquele tempo, para se humilhar. Pedro estava transmitindo um recado a vários tipos de pessoas, classe de pessoas, e ele chega nos jovens e ele dá esse recado: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
Humilhação é uma condição de Deus para manifestar a sua graça. Segundo Crônicas, e eu quero começar do versículo 12. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Quando o filho de Davi, que construiu o templo, ele dedica o templo ao Senhor, e diz assim a palavra: Deus estava dizendo ao rei Salomão que Deus tinha ouvido a sua oração e dado-lhe sabedoria. Ele tinha pedido sabedoria ao Senhor, mas Deus estava advertendo, estava trazendo uma advertência a Salomão no seu reinado e ao povo de Israel. Se ele cerrasse os céus, fechasse o céu, e se ele estabelecesse juízo devido à contrariedade com a atitude do povo de Deus, ele diz que haveria uma condição para reverter esse estado. Olha o que disse o Senhor: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se enviar a peste entre o meu povo, se eu enviar o vírus, com certeza nós temos uma justificativa, uma ideia, uma impressão de onde surgiu o vírus. Não importa se ele surgiu da China, se é uma arma biológica para que a China se estabeleça como potência mundial, se é responsabilidade do presidente da China, de Xi Jinping, não importa de onde veio, mas nós sabemos que nada acontece na terra se Deus não permitir ou levantar alguém para poder corrigir o caminho da humanidade, mais ainda o caminho do seu povo. Ele diz assim: se houver isso, se eu cerrar os céus, não houver chuva, se eu enviar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, a enfermidade, a doença, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a ordem, há uma condição e essa condição é ordenada: se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estamos vivendo um momento, irmãos, que há um chamamento para o povo de Deus orar. Há um chamamento pelos líderes evangélicos, religiosos, para as pessoas orarem. Tem pessoas que nunca pediram oração para nós, estão pedindo. Tem pessoas que sempre pedindo oração, estão pedindo mais oração. O segredo não há um mistério. A palavra de Deus, ela é clara. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes oramos, mas oramos movido por uma arrogância, por uma prepotência, por uma altivez. Deus impõe e estabelece uma condição para Ele poder abrir os céus. O céu está fechado sobre nós, há um juízo, a potente mão de Deus está sobre a terra. E o que precisamos fazer? Pedro, orientando os jovens, diz: humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Deus disse para Salomão: se ele fechasse os céus e não se tornasse favorável, uma condição: humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. É tempo de nós reconhecermos a necessidade de nos quedarmos diante da grandeza desse Deus, que não negocia com o pecado, não negocia com a corrupção, não negocia com sacrifícios frajutas, não negocia com entretenimento na igreja, não se alegra com um louvor que não parte do coração, não aceita uma adoração que surge da boca, mas que não vem de uma verdade de espírito.
Esta tarde eu peço para você, por humildade, não saia daí. O Eterno tem uma palavra para você. É uma palavra: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Antes de orarmos, devemos nos dirigir e tomarmos o caminho do quebrantamento, da autocrucificação, da negação do eu, para que possamos encontrar um Deus que se torne favorável a nós. A terra está sendo vindimada. Podemos olhar para Jesus e vermos em Jesus o registro e a advertência de que antes dele voltar, dele vir nos buscar e buscar a sua igreja, o mundo experimentaria fome, terremotos, pestes, enfermidades. Fazendo uma conexão com o apóstolo Paulo, que escreve aos Tessalonicenses, ele diz que antes da parousia, aqueles irmãos estavam achando que Jesus já voltaria, e Paulo escreve dizendo que antes da volta de Jesus, haveria a manifestação do homem da iniquidade, do mistério da iniquidade, haveria uma apostasia, e nós estamos vivendo uma apostasia moral, estamos vivendo um tempo de apostasia teológica, doutrinária, estamos vivendo um tempo de apostasia eclesiástica, pessoas se distanciando da igreja, e quando a pessoa se afasta da igreja, ela vai achar uma justificativa dentro da igreja, e quando ela se afasta da igreja e acha uma justificativa dentro da igreja para dizer o porquê ela saiu da igreja, é porque ela já se afastou de Deus. Agora, quando olhamos para João, que teve a revelação, lembramos do cavaleiro, do cavalo amarelo, do cavaleiro sentado no cavalo amarelo, e o seu nome era Morte, ele passava pela terra. Podemos entender que essa revelação pode ser algo específico, instantâneo, um ato só, mas podemos entender que esse passar da morte pode ser um cavaleiro que já está passando a eras e nós não estamos percebendo. Quantas pessoas tendo a sua vida ceifada por tantas enfermidades? Quantas pessoas estão sendo ceifadas e arrancadas da terra por causa da violência? Penso que essa revelação apocalíptica, por meio da visão de João, pode ser uma visão progressiva, e agora isso está se intensificando como juízo de Deus na terra. E a Bíblia diz que quando o cavaleiro da morte passava em cima do cavalo amarelo, o inferno via o seguindo. Quantas pessoas nesse momento estão tendo a sua vida ceifada e estão experimentando da presença gloriosa de Deus, estão partindo para desfrutar da eternidade com Cristo. Mas milhares e milhares e milhares de pessoas estão experimentando o algoz do cavaleiro da morte e estão sendo ceifadas pelo inferno que segue o cavaleiro da morte. Por isso, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Há juízo de Deus, e o juízo de Deus está passando nas nações, vai alcançar os poderes, está alcançando poderes, está alcançando as cidades, está alcançando as valas, está alcançando os bairros, está alcançando as famílias, está alcançando aquelas pessoas que estão fora do governo de Deus e da estrutura religiosa desse tempo. Mas o anjo da morte também está passando dentro da casa de Deus. O juízo de Deus está passando dentro dos arraiais denominacionais. Não saia daí, continue aí, arrependei-vos, mas arrependei-vos genuinamente, humilhando. Prego esta mensagem e digo para vocês: miserável homem que sou, não sou digno de pregar esta mensagem nesta tarde. Não há dignidade em mim, mas há dignidade na palavra do Deus que é dono da vida, do Deus que dá vida, do Deus que dá o espírito de vida, mas o Deus que abate, o Deus que tira a vida.
Arrependei-vos, mas humilhai-vos. Que o nosso arrependimento faça com que Deus possa constatar em nós um quebrantamento genuíno. O autor aos Hebreus diz que nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero. Quantas pessoas que se aproximam de Deus com prepotência, com achismo, com autossuficiência, não vale mais nada. Por um tempo a ciência se desatrela de Deus. E nós vemos os detentores da construção do saber construídos e sentados na cadeira da altivez. Deus chacoalha o mundo, a ciência não sabe o que fazer. Quantos que estão nos poderes instituídos e que alcançaram realizações na vida, em várias áreas, muitas áreas, e se destacaram, e hoje estão às vezes desesperados, sem saber o que fazer, escondidos. E eu vos convido a uma tarde e uma noite, o início de noite, para que haja uma mudança na nossa vida. Eu vos convido à reflexão. E não tem como falar de humilhação sem falar de orgulho. Antes de dizer humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus, Pedro nos aconselha a nos vestirmos de humildade um para com os outros. E para fundamentar a sua argumentação, Pedro cita Provérbios 3:34, que diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, ela deve ser sempre uma marca da vida cristã. É interessante perceber que Pedro usa a palavra vestir, ao dizer vistam-se de humildade. E ele está falando para jovem, e muitas vezes nós estamos vivendo a vida já numa meia-idade ou até na velhice, mas tendo uma mentalidade de jovem. Qual é a mentalidade de jovem? O jovem busca por uma vida de significado, o jovem busca por uma vida de realização, e as pessoas, elas não amadurecem, e elas caminham nesse caminho continuamente, como se fosse uma pulsão de satisfação e insatisfação, buscando se satisfazer nas coisas deste mundo. E Pedro convoca, exorta, alerta, convida os jovens para se vestirem de humildade. E como muitos de nós estamos com esse espírito de jovem, não que o jovem seja pecador nesse sentido, mas muitas vezes nós vamos prolongando a nossa necessidade de comunhão, de submissão, de quebrantamento diante de Deus. A palavra do Senhor diz que mancebos, jovens, lembremos-nos de Deus na nossa mocidade, na nossa juventude. Deus convoca todos nós para nos lembrarmos de Deus agora mais do que nunca, e lembrarmos da condição divina, para que Ele derrame da sua graça e do seu favor. Só Deus pode mudar esse quadro. Não é o MS, não é o governador que tem uma gestão falida, não é o prefeito que tem uma gestão promíscua e corrupta, mas é o Deus soberano que pode tocar na vida desses que têm, às vezes, possibilidade de promover tranquilidade e evitar que muitas pessoas tenham a sua vida ceifada. Olhemos para Deus, porque o nosso Deus trabalha. E como profeta de Deus nessa terra de Cuiabá e do Mato Grosso e do Brasil, eu digo que o homem pode escapar da justiça falida do nosso país, e isso envolve o Ministério Público que está acovardado, os tribunais, e envolve o Supremo Tribunal Federal, mas há um Deus acima de tudo, que é o reto juiz, e Ele há de intervir. Por isso eu vos chamo e eu digo: não, miserável homem que sou, não sou digno de pregar esta mensagem, mas eu digo para você e para mim: humilhemo-nos diante da potente mão de Deus. E aí eu separei alguns versículos
Mateus 23:12 diz o seguinte: qualquer, pois, que mesmo exaltar-se, será humilhado, e qualquer que seja o mesmo humilhar-se, será exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: todavia Deus dá maior graça àqueles que se humilham. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Qual é a queixa desse tempo? Estamos vendo pastores, e nós, pastores, às vezes ficamos pensando qual a base, como vamos estruturar os nossos argumentos, quais são os conteúdos da nossa pregação. E nós ficamos e vemos muitos pastores preocupados com medo da membresia e do seu arraial. Muitas pessoas preocupadas com parentes, com entes queridos que estão sossobrando e estão sendo tomados pela TAG. Que é isso, pastor? Transtorno de ansiedade generalizada. Muitas pessoas preocupadas com aqueles que estão com depressão. Quantos psicólogos agora estão recebendo pessoas para atender nos seus consultórios e às vezes online, para tratar de ansiedade, de transtorno bipolar, de crise de pânico, transtornos diversos. E pastor ou terapeuta tem recebido pessoas em seu gabinete ou consultório, angustiada ou quebrantada, para dizer: pastor, eu estou aqui e eu preciso tratar do orgulho na minha vida. Isso é inédito. Tem pastores preocupados em falar quanto ao medo e como lidar com medo. Tem pastores querendo, às vezes, dar um suporte para a sua igreja com as pessoas que estão vivendo amplamente, dominada pela preocupação quanto à possibilidade de ser contaminada por esse vírus ou não. Não recrimino os meus colegas, eu sei que tudo isso faz parte, mas eu penso que nada mais importante biblicamente, quando Deus fala de juízo, é chamar o povo a uma postura de quebrantamento e de humilhação. E aí eu quero convidar você que juntos reconheçamos em nós a presença desse mal que faz com que o juízo de Deus se estabeleça na terra. O orgulho, ele se esconde no coração de cada ser humano. E é difícil você ver uma pessoa dizendo para outra: ora para mim, ore por mim, me ajuda a vencer o orgulho que está escondido na minha vida. Geralmente o maior orgulho que temos é achar de que não temos orgulho. E o orgulho faz com que Deus nos leve a experimentar a sua mão de juízo. Olha o que diz a palavra do Senhor acerca do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. No capítulo 6, nós temos o chamamento de Isaías, mas o capítulo começa com uma declaração: o rei Uzias morreu. Uzias, quando estava no topo de sua fama, prosperidade e poder, foi vítima de um mal que tem destruído muitas vidas. Deus está passando com seu juízo na terra. E qual a causa disso? Orgulho. A humanidade tem se orgulhado, tem escarnecido, tem zombado e tem afrontado o Deus da terra. O que aconteceu com Uzias? Tornou-se poderoso. O seu orgulho provocou a sua queda. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, temos o seguinte registro: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, coisa que só os sacerdotes podiam fazer.
Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Estamos precisando nessa sociedade de homens valentes e homens com firmeza. E diz o texto: e eles resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Por que ele se indignou? Por causa do orgulho. Jamais ele podia aceitar, dominado pelo orgulho, pela autossuficiência, pelo poder que se instaurou na vida dele, ser confrontado, ser exortado pelos sacerdotes. E esse tempo é tempo de sacerdotes que confronte aqueles que estão estabelecidos em áreas de poder. Quanta gente envolvido com o governo, quanta gente envolvido com o prefeito dessa cidade que se diz cristão e não tem capacidade de exortar aqueles que estão governando e que estão muitas vezes movidos pela corrupção e pelo poder, achando que vão escapar da poderosa mão de Deus. Vocês que estão aí, que apoiam o prefeito dessa cidade e o governador dessa cidade e que se dizem cristãos, vocês não vão escapar da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Diz que aquele sacerdote foi com homens firmes e corajosos. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos a ação divina mudando realidades de pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem que estava numa posição de domínio, de controle, de realização, sendo tratado por Deus e experimentando a mão de Deus contra o orgulho que surgiu no seu coração. Ele se fortificou, e quando ele se fortificou, ele se tornou independente de Deus e daqueles que foram instrumentos de Deus, para poder naquele momento estabelecer misericórdia sobre a vida dele. Esta noite é uma noite de misericórdia. Não saia daí, compartilhe esta palavra. Você pode ser levado pelo seu orgulho a poder sair daí. Essa mensagem é para você. As escrituras não deixam dúvidas da posição de Deus em relação ao orgulho. Salomão diz que ter os olhos altivos é uma abominação ao Senhor. Provérbios 6,17. Prego esta mensagem como dizendo a você: miserável homem que sou, não sou digno de pregar esta mensagem. Isaías disse, capítulo 2, versículo 17, Isaías, que teve a visão da grandeza de Deus, da santidade de Deus, teve a visão acerca da sua miserabilidade, da sua pecaminosidade e do povo que estava à sua volta. Diz no capítulo 1, e Isaías também capítulo 2, versículo 17, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Versículo 18, e todos os ídolos desaparecerão totalmente, então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra está assombrada pela passagem do Deus eterno. As pessoas hoje não se escondem nas rochas e nas cavernas, mas tem pessoas escondidas nos seus sítios,
nas suas fazendas, nas suas casas, nos seus condomínios, nos seus apartamentos. Você pode se esconder do vírus, mas você não se esconde da poderosa e da justa mão de Deus. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Em Salmos, o próprio Senhor disse: não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Salmo 101, versículo 5, parte B. A Bíblia utiliza pelo menos 17 palavras diferentes e várias outras derivadas para descrever essa doença espiritual. Independentemente do termo, há uma conotação de altivez, algo que leva à exaltação pessoal, engrandecimento, a elevação do ser humano e das organizações eclesiásticas. Quantas denominações se achando melhores que outras, quantos pastores se achando melhores que outros. Por isso prego essa mensagem dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Humilhai-vos, não saia daí. Esta mensagem é para mim e é para você. Compartilhe essa mensagem. Conceito de autoexaltação forma a base para a definição do orgulho. É quando nós temos um conceito exagerado de nós mesmos. É quando nós nutrimos uma autoimportância e uma preocupação egoísta com os nossos interesses e desejos e necessidades. É quando o nosso foco não está mais em Deus, no propósito de Deus, na grandeza de Deus, na glória para Deus. Quando nós estamos dissociados com aquilo que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. O homem tem necessidade de glória, e como ele perdeu a sua inclinação para viver para a glória de Deus, ele é destituído desta glória, ele caminha na busca de glória pessoal, nas suas realizações. Dias atrás, ouvi uma pessoa da saúde dizer o seguinte: quando logo começou o vírus e mobilizou-se os profissionais da saúde para atender o povo aflito e angustiado, essa pessoa disse assim: as pessoas agora vão aprender que o que tem valor é nós estudarmos, e eu estudei por muitos anos, e quem dizia isso era uma profissional da saúde. E vai entender que muitas vezes as palmas e as glórias foram para as pessoas que estão aí no futebol e em tantos outros lugares e se esqueceram de nós. Inconscientemente, aquela pessoa estava dizendo uma verdade, mas ela também estava se colocando na condição de autoexaltação. Quantos profissionais da saúde que têm servido, e louvado seja Deus, e é louvável a atitude de muitos que têm trabalhado, cumprindo a missão. Mas quantos profissionais da área da saúde, que não foram para a saúde por vocação e necessidade e desejo de cuidar dos outros, mas foram para a saúde pelo status, e foram para a saúde por causa do comércio. Quantos estabelecimentos de saúde, que deveria ser a farmácia, hoje estão se beneficiando do desespero da humanidade, e estão às vezes supervalorizando os produtos que eles comercializam, e a farmácia tem sido deixada de ser um estabelecimento de saúde para ser um comércio. Está tudo corrompido nessa sociedade. Por isso, humilhai-vos e arrependei-vos, orai, mas orai com o coração humilde e contrito. Sentir-se melhor e mais importante que o outro, e às vezes mais importante que Deus. Isso é orgulho. O orgulho é o princípio governamental do inferno e do mundo não redimido que está sob sua influência. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim.
Nós estamos vendo uma geração de filhos que crescem hoje, prepotentes, que desonram, que não obedecem, que são orgulhosos e que acham que os pais devem labutar para poder dar aquilo que satisfaça os seus egos. Isso é orgulho. Quantas pessoas dentro da igreja que começam a caminhada vivendo debaixo de um espírito de humildade, reconhecendo o seu pecado, e vai ganhando conhecimento, e chega um determinado momento, aquele conhecimento faz com que aquela pessoa assimile um espírito de religiosidade, e quando você vê aquela pessoa, devido ao conhecimento obtido, ela se torna orgulhosa e se rebela contra os seus líderes. Orgulho. Deus nos chama nesta noite, humilhai-vos. Deus estava dizendo para Isaías que a terra estava sendo assolada. As cidades, versículo 7, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos, e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Somorra, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Eu creio que no meio dessa ceifa, Deus há de deixar um toco a uma semente santa, um remanescente quebrantado, conhecido não pelos seus louvores, não pela agenda, não pelas multidões, mas um povo que expressa o espírito de humildade e de temor diante do Deus soberano. Quantas pessoas se rebelando contra Deus, a humanidade investida contra Deus. Isso tudo é resultado do orgulho. O orgulho incita uma competição cruel entre as pessoas em todas as áreas da vida. Estamos vendo uma competição entre o governo do estado e o município, e com isso vidas têm sido ceifadas no Mato Grosso, em Cuiabá, por causa do orgulho daqueles que estão sentados numa cadeira. Mas digo para o governador Mário Mendes, e digo para o prefeito Emanuel Pinheiro, o mesmo Deus que estava olhando Uzias, quando ele se exaltou e achou que o reino dele era sempre eterno, a poderosa mão de Deus o visitou. Olha, Mário Mendes, olha, Manuel Pinheiro, existe um Deus soberano reinando, e as mãos de sangue, aqueles que tiveram a sua vida ceifada por causa da negligência, por causa da competição entre vocês dois, o sangue deles será cobrado da mão de vocês, do secretário de saúde e todos aqueles que estão alinhados com vocês e que são cúmplices dessa mortandade por causa da negligência de vocês. Falo como profeta, cientes que não sou digno dessa mensagem. Por isso digo mais uma vez: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Continuemos. O que tem acontecido no nosso Brasil é resultado desse orgulho, dessa competição entre os poderes legislativo, executivo, judiciário. Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz assim: da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Recomendo aos líderes governamentais que se aconselhem com aqueles que são tementes a Deus, com aqueles que vão confrontar o orgulho, a transgressão, e vão levá-los a experimentar a misericórdia e a graça de Deus. Porque o mais importante não é ocupar um cargo no legislativo, no executivo e no judiciário, ou em qualquer poder, ou ser um promotor. Por quê? Porque Deus tem me dito que vai visitar o Ministério Público. O mais importante é nós nos humilharmos diante de Deus. É nós nos humilharmos diante de Deus e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Humilhai-vos, não saia daí, não saia daí. Há uma palavra de Deus para você.
às vezes os homens de boa moral competem entre si com seus atributos físicos, com suas ousadias, habilidades e posses. Quanta competição dentro da igreja, quantas igrejas que competem umas com as outras, para poder saber quantas pessoas que são, às vezes, destaque na autoridade, na sociedade, estão dentro do seu arraial. Quantos pastores competindo com aquilo que tem na sua igreja, de pessoas, às vezes, com formação, e que são formação que gera alguma notoriedade diante de alguns olhares na sociedade. Quantas pessoas, às vezes, se vangloriando, e pastores dizendo: na igreja tem um vereador, na igreja tem um deputado, tem um juiz, tem um desembargador, tem tantos médicos, na igreja o nosso caixa é assim, na igreja tem um jovem rico. Quantas igrejas, às vezes, se orgulhando dos carros que tem nos seus estacionamentos. Por isso, colegas pastores, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. O orgulho tem causado mais problemas, conflitos, sofrimentos e desgostos neste mundo do que qualquer outra característica humana. O brasileiro, em vez de ser agradecido, é orgulhoso. Preste atenção, muitas vezes nós nos orgulhamos. Por quê? Por causa das nossas riquezas naturais. Somos orgulhosos e achamos que somos melhores que outros países por causa das nossas belezas naturais. E isso é, muitas vezes, o orgulho do brasileiro. E muitas vezes nós, que deveríamos ser agradecidos, não entendemos que isso gera em nós um orgulho. Temos vários fatores que nos tornam um povo orgulhoso. Quanto se orgulham de dizer que o Brasil é o lugar de mulheres lindíssimas que mostram o seu corpo nos carnavais e nesses ajuntamentos carnais. Quantas igrejas que os pastores não estão exortando as irmãs que se orgulham das suas plásticas. Quantas irmãs que às vezes você chega na igreja e elas, às vezes, devido e movida pela vaidade, estão apresentando um corpo e gerando sensualidade, e elas estão movidas por orgulho, por quererem achar que são melhores que a outra dentro da igreja. A vaidade tem provocado orgulho dentro da igreja e competição dentro da igreja. Humilhai-vos. Mas uma das coisas que mais o Brasil precisa se arrepender do futebol. Temos tantas coisas, mas hoje eu trago um exemplo. No futebol, Deus tem tratado a nação brasileira. Muitas vezes, quando viajamos para outros países, nós dizemos que somos brasileiros e citamos o nome de Pelé. Cita-se o nome de Romário, de Ronaldinho e de outros que ficaram conhecidos em tantos lugares. Mas o Deus o Deus que não aceita a idolatria e que tem ouvido o clamor da igreja, tem tratado com esse orgulho brasileiro. Colocou no templo, que eles chamam templo sagrado, o estádio, e colocou um adversário e humilhou os brasileiros com 7-1. Era tratamento de Deus com o povo idólatra, e que muitas vezes valoriza mais o futebol do que o seu compromisso com a igreja. Tem gente que não perde um jogo do seu time, não perde um campeonato, mas não tem compromisso com a ordem de evangelizar e discipular pessoas. São pessoas orgulhosas e são pessoas idólatras. A idolatria é resultado do orgulho. Não paremos aí. No país do futebol, Deus colocou um time todo dentro do templo chamado estádio de futebol, com seus caixões enfileirados, quando a Chapecoense, e aqui eu sinto por aqueles que perderam seus entes queridos, mas Deus estava falando à nação brasileira do seu orgulho com o futebol. Arrependamos-nos, você que é idólatra, e você que ama mais o seu time, celebra mais o seu time do que o Cristo que morreu na cruz. Arrependei-vos e humilhai-vos nesta noite. Deus está tratando conosco. Cada pessoa
Cada família, eu e você, precisamos pedir para que Deus nos mostre onde está alojado o orgulho na nossa vida. Cada pessoa, cada família. Conheço famílias que ela carrega uma estrutura de orgulho por causa do nome, por causa das posses que ela tem. Talvez seja o seu caso. Você que às vezes tem pessoas que são destaque na família e você idolatra a sua família. Arrependei-vos. Bairros que se acham melhores que outro bairro. Igrejas que se acham melhores que outra igreja. Cidades que se acham melhores que outra cidade. Nação. Cada uma dessas áreas precisa identificar a raiz do seu orgulho. Na família, às vezes o orgulho inicia-se quando se exalta e glorifica a realização. Quantos filhos que foram colocados numa posição de realização no lugar do pai, e o pai se orgulha mais do filho do que da graça e do poder de Deus. Muitos se orgulham da forma, da beleza. Precisamos aprender o quanto somos tendenciosos ao orgulho. Eu vivo numa denominação, e eu louvo a Deus por isso. Eu nasci nessa denominação. Mas o grande orgulho da denominação batista é o nome Batista. É a história do Batista. E às vezes eu vou, e já fui em muitos ajuntamentos batista, que o nome Batista, ele ocupa uma posição de proeminência, de destaque no lugar de Jesus. Quando os líderes denominacionais vão falar, nós Batista, a nossa história, a nossa doutrina é mais valiosa. Não foi a nossa denominação, não é a nossa história. Paulo considerou tudo aquilo que ele carregava de conhecimento, de religiosidade, como refúgio. Sabe por quê? Porque ele conheceu a Cristo. Nós precisamos considerar como refúgio, muitas vezes, a nossa história e a idolatria denominacional. É tempo de muitas denominações reconhecerem isso. Quantas denominações aqui, denominações de outro arraial, que se destacam pelos seus ajuntamentos grandiosos, e as pessoas se sentem melhores. Quantos se orgulham pelos dons que receberam de Deus. O dom é algo que você recebeu de Deus para servir o seu irmão com humildade. O dom não é causa para você se sentir melhor e mais importante que o outro. Os presbiterianos, calcados na cultura, nós somos mais lapidados na palavra, nós somos mais ajustados com um argumento convincente, nós temos uma palavra polida, os assembleando pelo fervor e pela multiplicação de igreja, esse movimento último pela expansão celular, nada disso conta nesse momento. Pastores, líderes, denominações, humilhemos-nos diante da mão poderosa de Deus. No reino de Deus não existe espaço para orgulho. Nas estruturas denominacionais, sim. No reino de Deus não existe espaço para orgulho. Olha isso daqui que eu vou falar agora. Uma grande rebelião aconteceu no céu, quando o arcanjo Lúcifer disse em seu coração: Deus criou um anjo de luz. Deus criou um anjo ungido. Olha o que ele disse no seu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltado o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. A atitude altiva que levou o rei do orgulho a ser expulso do céu é a mesma mentalidade predominante neste mundo caído. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Arrependei-vos, humilhai-vos, orai, jejuai, mas com o coração quebrantado. Miserável homens que somos. Precisamos reconhecer a altivez que nos sonda,
que se avizinha de nós e que às vezes se instala na nossa alma. O orgulho foi o pecado que transformou Lúcifer, um anjo ungido, em um ser maligno e amaldiçoado. Às vezes você vê uma pessoa indo por um caminho de humildade, de simplicidade, e de repente ela vai crescendo, e dentro dela vai crescendo também a malignidade e a maldade. E às vezes você olha para essa pessoa e fala assim: mas eu não imaginava que a pessoa era tudo isso, que ela se tornaria isso. E existe um dizer popular: dê poder a uma pessoa e você vai ver realmente quem ela é. Satanás conhece melhor que ninguém o poder destruidor do orgulho, e ele tem contaminado os cristãos e o mundo com esse vírus mortal. O problema não é a Covid-19, o problema é o orgulho instalado na humanidade. Por isso, Senhor, nós queremos nos quebrantar diante do Senhor. Gerar Igreja Batista, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus. Você que nos assiste hoje, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus. Líderes denominacionais, humilhai-vos e quebrai o jugo da idolatria denominacional. Agora não tem jugo, não é batista, não é presbiteriano, não é assembleano, é o Deus Altíssimo passeando pela terra. A condição inicial para o favor divino é a humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. No reino de Deus somos governados por Cristo, que é manso e humilde de coração. A mentalidade que direciona aqueles que seguem a Jesus fielmente é a mentalidade da humilhação. No processo de amadurecimento espiritual, às vezes enfrentamos uma guerra interior entre a mentalidade da autopromoção deste mundo e os valores de autossacrifício do reino de Deus. Dias atrás estava conversando com alguém, estava dizendo assim, ó, a agenda de Deus parou a agenda dos pregadores famosos da terra. Pregadores que pagavam, que negociavam para diante da multidão e diante dos espectadores e dos idólatras cristãos se autopromoverem e receberem nos seus assessores ligações. Vamos marcar agenda, vamos marcar agenda, vamos marcar agenda. Na agenda de Deus estava escrito cancelamento da agenda de homens que precisam se consertar com Deus eterno. Humilhai-vos na agenda de Deus. A palavra é a seguinte: humilhai-vos. Eu admiro alguns pregadores no Brasil. Tantos pregadores, pentecostais como conservadores. Tem um pregador no Brasil que um dia eu falei, vou ver como é a agenda desse homem. E eu admiro a sua pregação. Mas o dia que eu olhei na sua agenda e vi pregação todos os dias, eu falei, será que esse pregador não tem família? Ele fica mais no hotel do que na casa dele, com a família dele? É tempo de repensar a nossa agenda e construir uma agenda que esteja alinhada com a agenda de Deus. Humilhai-vos. No processo de amadurecimento espiritual, às vezes enfrentando uma guerra interior. Vou repetir. Essa guerra interior está entre a mentalidade da autopromoção deste mundo e os valores de autossacrifício do reino de Deus. Ou você cede à autopromoção, à vanglória, à autoexaltação e ao aplauso da humanidade. Tem pastor que prega uma mensagem e ele fica esperando no final um elogio. Ele fica esperando no lugar um aplauso e uma admiração. Precisamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. E que no final da nossa mensagem diminuamos nós e que Cristo, como disse John Piper, seja crescido, que Deus seja exaltado, que Deus cresça. Por isso, o chamado de Deus para o seu favor é humilhai-vos. Não somos nada no reino de Deus, mas somos valorizados por Deus. E não devemos adulterar o valor que recebemos de Deus com a necessidade de sermos valorizados pela igreja do Senhor.
Quantas pessoas negociando e produzindo mensagem para, às vezes, alimentar o apetite, alimentar, às vezes, a intelectualidade de muitos, esquecendo que nós temos que alimentar a espiritualidade de cada um, mesmo que essa mensagem seja confrontadora e essa pessoa não decida mais ficar nos nossos arraiais. Por quê? Porque a glória sempre será para Ele, não para nós. E quantas pessoas e quantos pregadores na busca da autoglorificação e do reconhecimento e da admiração pessoal e do aplauso pessoal tem pregado uma mensagem que não confronta a estrutura de orgulho e de pecaminosidade de pessoas que estão sentadas diante deles, pessoas que estão com a vida imoral, sexual, pervertida, vivendo na dependência de coisas que desaprova a Deus, e os pastores negociando e adulterando sua mensagem. Por isso, humilhar-vos. O orgulho é tão sutil que muitos pensam que não possuem quase nada. Ele é tão sutil, ele vai entrando devagarzinho, e muitas vezes a gente pensa que não possuímos nada. E o perigo aqui é eu mesmo me orgulhar dessa mensagem. Por isso que eu prego para você e para mim, dizendo: miserável que homem que sou. A realidade é que Ele tem a capacidade de camuflar sua presença dentro do nosso coração. Por isso, Deus, misericórdia, misericórdia, miserável homem que sou. Não sou digno da mensagem, meu Deus. A mensagem é digna, mas o pecador é indigno. Qualquer atitude, motivação ou tendência orgulhosa nos separa de Deus. Quanto mais orgulho alguém tiver de si, mais experimentará a resistência de Deus. Quanto mais orgulhoso, mais resistente Deus fica de você. Saul foi rejeitado por Deus devido ao seu orgulho de não ouvir a Deus e não ser obediente a Deus. Davi foi reprovado por Deus quando orgulhou-se e contou ao povo. Olha o que diz o texto, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Quantos pastores se exaltando pela quantidade de pessoas que tem na sua igreja. Naamã foi curado quando humilhou-se, mergulhando no Rio Jordão. É tempo de nos humilharmos para que Deus se torne favorável para nós. Todo cristão deve ser compelido a se libertar dessa doença maldita. E aí eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, instruindo a igreja de como celebrar a ceia, e ele diz algo estratégico: examine-se o homem a si mesmo. Quantas vezes na ceia do Senhor nós temos um ajuntamento de pessoas orgulhosas? Não, eu posso tomar ceia, eu estou habilitado, eu estou digno, mas aquele irmão vai tomar ceia? Aquele irmão, Paulo está dizendo que o autoexame deve nos fazer considerar que nós somos indignos, e a dignidade não está em nós, mas a dignidade está na mesa, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais seremos dignos de participar da mesa do Senhor. Humilhai-vos. Deus dá graça aos humildes. Uma grande igreja é formada por pessoas quebrantadas. Mateus 5,3, e no exercício, no início da mensagem do sermão de Jesus: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilhação. Precisamos nos aproximar de Deus. Um exemplo está em Lucas 18:9. Ele disse também esta parábola: há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, diz o texto, disse o seguinte: estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A humilhação passa pelo reconhecimento de nossa miserabilidade. Os santos concordam que são pecadores. Só os pecadores acham que são santos. Peter Kift disse: o quebrantamento é o caminho da bênção, o caminho da fragrância, o caminho da frutificação. A mansidão é o sinal de quebrantamento, disse o Atmani. Precisamos subjugar, crucificar o nosso eu orgulhoso e egoísta todos os dias. Tome a sua cruz cada dia, tome a sua cruz cada dia. Todos os dias devemos nos levantar carregado e vislumbrando a misericórdia de Deus, e nos humilharmos e colocarmos a cruz nas nossas costas e crucificarmos o nosso eu, para que nenhum fragmento de orgulho domine sobre nós. A verdade é esta: o orgulho deve morrer em mim, em você, ou nada do céu poderá viver em você. A verdade é esta: o orgulho deve morrer em você, ou nada do céu poderá viver em você. André Burray disse isso. Olha o que disse João Calvino. João Calvino chamava a humildade de virtude soberana, a mãe e a raiz de todas as virtudes. A humildade nos condicionará a uma vida de dependência radical de Cristo. Andrew Murray disse, ele define a humildade como a demissão do eu pela intronização de Deus. A demissão do eu para a intronização de Deus. Devemos nos refugiar na humildade. Humildade é a disposição que nos torna disponíveis para sermos abençoados por Deus. Os salmos parecem obcecados pelo anseio de Deus em abençoar o humilde. Preste bem atenção nisso. Os salmos parecem obcecados pelo anseio de Deus em abençoar o humilde. Olha o que diz o salmista no Salmo 10, versículo 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos humildes, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Deus abre os ouvidos e realiza os desejos dos humildes. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 18, versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde e abaterás os olhos altivos. Salvação é para quem é humilde. Céus, nome escrito no livro da vida, é para quem é humilde. Salmo 76, versículo 9, quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os humildes da terra, Deus julga e salva os humildes da terra. Salmo 147, 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Provérbios 16, 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Os que têm parte com o ladrão, odeia a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. E aí eu mando um recado, guarde bem isso daqui, ó. Você que está me ouvindo, que está aí, ó, com vagas, está aí do lado dos governantes e não está denunciando, não está submisso ao Deus e ao justo juiz da terra. Olha o que diz a palavra do Senhor: o que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. É para você que é cristão e que deve exortar aqueles com quem você está vinculado e que sabe que está movido pela corrupção e você não cumpre o seu papel. Mateus 21, 5 diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Nosso Deus não entrou, e o nosso Senhor Jesus não entrou em Jerusalém sobre um cavalo, ele entrou sobre um jumentinho. Isso representava que o nosso rei é o rei da humildade. Filipenses 2,5 tem um padrão e um modelo para nós, de cristão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humildade nos leva a usar os nossos dons, para servir o próximo, em vez de tentar impressionar. O nosso Senhor Jesus, Ele se humilhou a si mesmo, Ele é o modelo para nós. Quanto mais semelhante a Cristo, mais as pessoas vão enxergar em nós a essência da humildade. Nós temos que e desejamos receber capacitação, dons de Deus, mas quanta gente orgulhosa no púlpito das igrejas, nas organizações femininas, na ordem de pastores, em estruturas denominacionais que precisam se humilhar. Humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus. Este é o modelo para nós, Jesus. Precisamos desesperadamente de humildade, pois ao acolher a humildade, estaremos libertos da nossa busca insaciável por significado. Quantas pessoas hoje estão exercendo alguma atividade dentro da igreja por causa de carência emocional? Quantas pessoas estão ingressando no seminário porque querem ser reconhecidos como autoridades eclesiásticas? Quantas pessoas que estão sendo colocadas ou estão migrando e entrando no caminho dos grupos de louvores, ocupando posições de cargos em igrejas, por carências, às vezes, de contemplação e de admiração, por causa de marcas de rejeição na sua vida, que querem um aplauso, que querem admiração. Humilhai-vos. Quanto mais nos humilharmos, nos crucificando, nosso ego, mais a vida, o poder e os propósitos de Deus fluirão em nós e através de nós. Miserável homem que sou. Que Deus nos ajude a buscarmos de todo o coração, fundamentar a nossa vida na semelhança de Cristo, modelados não pelo poder de Deus, mas pela humildade de Cristo. E isso é poderoso. E aí eu concluo. Isaías 66, 2. Olha o que diz Deus no final do texto. A este eu estimo. Deus declara o seguinte: humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este eu estimo. Muitos estão sendo convocados à oração em jejum, mas antes de se dobrar diante de Deus para orar e jejuar, humilhe-se e reconheça o orgulho na sua vida. Talvez o orgulho seja pela posição que você ocupa na sua profissão. Talvez o orgulho é porque você é homem, marido e é o provedor da casa e acha que é melhor que a sua esposa. Talvez é porque a renda maior dentro da sua casa é sua. Talvez é porque você ocupa uma área que essa área é mais destacada na sociedade. Humilhe-se diante de Deus. Talvez o seu orgulho é porque você alcançou uma realização que o seu pai não alcançou. Talvez a sua rebelião e o seu orgulho é poder afrontar aqueles que são autoridades sobre você dentro da sua casa. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Talvez o seu orgulho é a sua posição denominacional. Talvez o seu orgulho seja pelo tamanho da igreja que você participa. Talvez o seu orgulho seja por causa do carro e a marca do carro que você tem. Talvez o seu orgulho é devido à cirurgia plástica que você fez. Talvez o seu orgulho seja a beleza que Deus permitiu que você tivesse, e você olha para o lado e fala: aquela pessoa não é bela e não é bonita quanto eu. Deus está chacoalhando-nos nesta noite. Humilhai-vos. Esse é o chamado de Deus. Eu vou orar agora, e eu gostaria de pedir que você se voltasse para Deus. Nós teremos um louvor, e depois, como profeta de Deus, dirigido por Deus, eu vou fazer hoje um ato profético que envolve a nação brasileira, envolve a cidade de Cuiabá e o estado de Mato Grosso. Eu vou fazer um ato profético. Deus me deu um direcionamento aqui. E nós temos ali uma túnica
Nós temos ali um prumo, nós temos ali uma espada, e nós temos outros elementos e outros aspectos que estarão representando algumas coisas e autoridades na cidade, no estado e no país, e colocaremos isso diante de Deus. Por isso, não saia daí, eu vou orar, nós vamos louvar a Deus, e depois, como profeta de Deus, estaremos fazendo esse ato profético, e eu gostaria que você estivesse unido comigo. Eu clamo com você esse ajuntamento, essa unidade de espírito, profeticamente, para profetizar. Espera aí, profetizar. Vamos profetizar, que Deus vai trabalhar nessa nação, e vai colocar esses corruptos atrás das grades. Nós vamos profetizar isso hoje. Vamos orar. Nós temos um pedido aqui da irmã, da Jaqueline Dias. Pede para o seu esposo Eliel, que não está bem. Augusto de Mato Grosso do Sul está assistindo. Augusto, Deus abençoe você. Augusto é filho da irmã Alice. Deus abençoe você. Pai, nós queremos, ó Deus, pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a examinarmos a nós mesmos. E quantas vezes e como nós somos falhos, ó Deus, nessa busca de onde se instala o orgulho na nossa vida. Pai, eu quero pedir, como o salmista pediu, sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho que não seja o caminho do Senhor. Se existe alguma perversão. Quais são os nossos pecados, as transgressões, as iniquidades, Pai. E traz a luz para que nós possamos, ó Deus, reconhecer diante do Senhor. Eu peço perdão, ó Deus, pelas vezes que falhei diante da igreja. Pelas vezes, ó Deus, que me precipitei numa palavra, numa exortação, numa correção. Deus, pelas vezes que esperei reconhecimento, eu peço perdão, Senhor. Pelas vezes que, pela função, achei que era melhor que alguém, perdoa-me, Senhor. Pelas vezes, ó Deus, que no exercício do sacerdócio em casa, me senti melhor que a minha esposa e que meus filhos. Perdoa-me, Senhor. Pai, perdoa-me, ó Deus, na precipitação de qualquer palavra que tive. Senhor, que essa palavra seja uma palavra de advertência para todos aqueles que nos ouvem, mas mais ainda para mim, Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, que Tu me convença do meu pecado, da justiça do Senhor e do juízo do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, com a lâmpada da Sua glória, ilumine cada pessoa que está nos assistindo nesta noite. Que a oração e o arrependimento de cada um seja genuíno, começando, ó Deus, pela confissão, começando, ó Deus, pela constatação dos seus erros, começando, ó Deus, às vezes, a sustentação de uma glória pessoal. Quantas pessoas se orgulhando, ó Pai, muitas vezes por meio de uma ofensa, usando justificativa e não querendo reconhecer o seu pecado. Pessoas que foram humilhadas e disseram: olha, Senhor, eu estou com a verdade, eu estou com a razão, e estão muitas vezes nutrindo uma mágoa, um ressentimento, e o orgulho tem por trás alguma coisa que ela não imagina, que é um sentimento de injustiça, de desprezo, de abandono. Isso fez com que essa pessoa se orgulhasse ressentidamente. Quantas pessoas, ó Deus, que saíram das suas igrejas e se orgulham do erro de um pastor, de um líder. Você que me ouve hoje e que às vezes está em outra igreja, e que às vezes está em outro arraial, que saiu de uma igreja dessa cidade, desse estado e do Brasil, está aí orgulhoso, e às vezes o seu orgulho está escondido por trás de uma ferida. Humilhe-se e reconheça hoje que precisa do perdão de Deus. Pai, Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós queremos, ó Deus, estabelecer cada coisa no seu lugar. Esta noite é noite
chamado à humilhação. E que depois que nos humilharmos, experimentemos o favor do Senhor. Que a graça do Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa também, Senhor, o Eliel, o esposo da Jaqueline. Que a graça do Senhor o alcance. Abençoa o Augusto, o povo do Senhor lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que o Senhor os abençoe em todos os lugares, todos os campos da Gerar, Nobres, Nova Esperança, Campo Verde, Várzea Grande, Espaço de Celebração, Campo Gênesis, em todos os lugares que estão nos assistindo hoje. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um cântico e depois nós vamos fazer o ato profético. Não saia daí. Neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meus amados irmãos e irmãs, é com muito temor e tremor, reconhecendo que nada sou, mas o povo brasileiro, as cidades, os bairros, os recantos rurais, os estados da nação brasileira têm sofrido por causa de orgulho de muitos governantes, por causa de muitos que estão em posição que poderiam, destituídos do seu orgulho e da injustiça e da independência da boa causa e do temor a Deus, têm trazido males a essa nação. Esperamos que alguém faça alguma coisa. Alguns poucos estão movidos com anseio de ter na nação brasileira, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso e em outros estados, uma reversão desse quadro de tanto descaso, de tanta injustiça. Mas nesse tempo em que Deus está passando pela terra, nós não esperamos mais a justiça humana. E nós invocamos a Deus
Isso não é só eu. Muitos colegas pastores, a igreja do Senhor Jesus está orando nesta nação, na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, em tantos outros lugares. Mas Deus me orientou, e orientado por Deus, nessa noite eu vou fazer um ato profético, reconhecendo que nada sou, mas que o meu Deus pode todas as coisas, que Deus é soberano, e que a mão de Deus está sobre a nossa nação, o juízo de Deus. Governantes, prefeito da cidade de Cuiabá, governador do estado de Mato Grosso, Deus está passando sobre a terra. Não é só a ceifa devido ao vírus, e vocês não estão considerando a necessidade de temor a Deus, e o reconhecimento da finitude, da fragilidade de vocês, de todos nós. Vocês têm família, vocês têm entes queridos, enquanto eles estão protegidos, tudo bem, mas quantos hoje estão chorando, estão lamentando a perda dos seus entes queridos, e nós não notamos em vocês nenhuma humanidade, nenhuma sensibilidade, nenhuma empatia, que é necessário para aqueles que vão ser pessoas colocada em posição estratégica, como crédito de alguém que vota em vocês, para que vocês possam fazer o melhor para a cidade, para o estado e para a nação brasileira. E nesta noite, eu preguei esta mensagem, e eu ainda conclamo a vocês a se humilharem. Deputados, vocês foram colocados para investigar, para denunciar, e quantos de vocês estão no mesmo esquema? Vereadores, cadê os vereadores de Cuiabá? Os deputados estaduais, deputados federais, os senadores do Mato Grosso, que deveriam estar militando para que aqueles que ocupam aquela toga lá no sistema, no Supremo Tribunal Federal, fossem investigados, a CPI da toga, e vocês estão calados. Deus vai cobrar de vocês. Vocês podem escapar dos que estão investido de autoridade lá, estão julgando essa causa temporariamente, mas vocês não escapam do justo juiz. Nós vamos fazer aqui, essa tarde, ato profético, e nós vamos começar colocando, eu quero pedir para a Rafaela vir aqui. Isso aqui significa um prumo. Nós declaramos estabelecido o prumo de Deus sobre a cidade de Cuiabá, sobre o estado de Mato Grosso e o Brasil. Isso já está acontecendo. Mas eu declaro como profeta de Deus e pregoeiro da palavra de Deus aqui nessa cidade, nesse estado, que o prumo de Deus vai passar. Vai visitar os executivos, vai visitar o legislativo municipal, estadual, vai visitar os promotores que estão aí acovardados, e todas as instituições, os juízes, desembargadores que deveriam lutar e se levantar, aqueles que estão investidos de autoridade na polícia investigativa, o prumo de Deus vai passar sobre vocês. Irmão Alaí, eu declaro profeticamente que o martelo de Deus está sobre esta nação, sobre essa cidade, sobre os poderes estabelecidos e as instituições que foram criadas para que promovessem justiça e que promovesse o bem-estar da sociedade brasileira. A partir de hoje, com mais veemência, o martelo de Deus é declarado sobre essas vidas, e sobre também, olha o que Deus está dizendo aqui, sobre as organizações religiosas, sobre as denominações dessa terra, muitos que estão ocupando posições de poder, mas estão aí acovardados e negociando os princípios do reino. O martelo de Deus virá sobre vocês.
Gustavo, está aqui, representa aqueles que estão no Supremo Tribunal Federal. Representa aqueles que um dia juraram ser justos, imparciais no julgamento, e hoje estão movidos por interesses pessoais, formando uma quadrilha. Hoje, nós colocamos todos esses que estão ocupando essa posição. Essa espada representa o juízo de Deus. Quantas sentenças são negociadas? Quantos processos que não foram julgados e que passou o tempo por causa de negociata? Eu declaro que essas instituições e esses ministros estão debaixo do juízo de Deus nessa terra. Nessa cidade, aqueles que são desembargadores, juízes, mas que estão negociando os princípios de um judiciário e da justiça, que está alinhada com a Constituição brasileira e com a justiça divina, eles estão debaixo da justiça de Deus. Vão experimentar a justiça de Deus. Muitos a partir de hoje vão cair, não é por causa disso, mas é porque tem um povo de Deus orando nessa terra, e simbolicamente, vão cair, Deus vai chacoalhar. Irmão Celso, suba aqui rapidamente, espada de Deus. E com a justiça de Deus, eu declaro que a Polícia Federal será livre de toda a resistência, o Ministério da Justiça, daqueles que estão alojados debaixo de um espírito de corrupção. Eles vão sair desses postos, e Deus vai levantar uma Polícia Federal, vai levantar os instrumentos de justiça nesse país, para colocar atrás da grade todos aqueles que estão nesses poderes, e todos aqueles empresários, governadores, todas as pessoas que estão macunadas com ele, vão para a cadeia, e vão ser presas, e vão experimentar a justiça de Deus. Sacerdote, os líderes naquela época, rasgavam as suas vestes. Essa camiseta aqui representa as vestes, eu não vou rasgar, mas representa. E nós, como igreja do Senhor, eu estou aqui hoje, me ajoelhando, não para rasgar as minhas vestes, a minha camisa, mas para rasgar o coração. Isso aqui simboliza a terra que os líderes jogavam sobre as suas cabeças, se humilhando. Tudo isso que fazemos nessa noite é declarando que nós não somos melhores do que ninguém. Desejamos o arrependimento, desejamos a salvação e a transformação do nosso prefeito, do nosso governador, dos ministros, mas entendemos que o juízo de Deus já foi estabelecido. E muitos desses continuarão com os corações endurecidos. Como o povo, quando ouviu a voz de Deus, endureceu o coração em Meribá no deserto. Quando foi testado. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. E nesta tarde, tem aqui um vinho. Nós não consumimos isso, mas ele representa o sangue de Cristo. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor, pelo sangue da nova aliança, nos perdoe. Nos perdoe. Perdoe os pecados da cidade de Cuiabá, do estado do Mato Grosso, da nação brasileira. E se torne favorável a nós. Trazendo justiça, trazendo juízo. Senhor, eu reconheço que o Senhor está passando sobre essa terra.
Qualquer um que está ouvindo esta palavra pode estar precisando, ó Deus, e desesperadamente, urgentemente se humilhar. Senhor, aproximadamente 10, 15 dias atrás eu falava com a esposa do pastor Tércio. Hoje ela foi chamada à eternidade. Pai, todos nós estamos aqui nos arrependendo hoje. Eu, o Gustavo, a Laí, o Celso, a Rafaela, a Jéssica, a Pâmela, estamos aqui, o Jones, pedimos, e todos aqueles que nos ouvem, que o sangue de Jesus nos cubra. Nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, e reconhecemos que não somos melhor do que ninguém, e declaramos o Brasil um país perdoado. Pedimos perdão, Senhor, da idolatria, do futebol, da idolatria do carnaval, da beleza, da nossa natureza, das riquezas naturais, ó Deus, quantas coisas, ó Pai, que nós precisamos pedir perdão. E ó Deus, que o Senhor, como ungiu a Jesus de Jericó, Jesus Cristo, a unção estava sobre ele. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar libertação. Isso é libertação, proclamar libertação, trazer unção e cura. Senhor, neste momento, como profeta do Senhor, eu profetizo cura, eu profetizo que o Senhor vai arrancar pessoas que nesse momento estão entubadas, e hoje o Senhor me mostrou visitando as UTIs e tirando pessoas que para o médico já não tinha mais solução, mas o Senhor me mostrou o Espírito de vida visitando, e virá sobre a nação brasileira depois de um tempo, ó Deus, e nesse momento muitos vão sair das UTIs, dos hospitais, e vão dar testemunho que foram visitados pela glória de Deus. Eu profetizo saúde sobre o Brasil, sobre Cuiabá, justiça, saúde sobre o Mato Grosso, e eu profetizo no nome de Jesus prosperidade econômica sobre a nação brasileira, e eu declaro que o Senhor vai levantar uma igreja calcada e conhecida, não pelos seus grandes pregadores, não pelos seus grandes cantores, mas pelo um povo humilde, simples, que reconhece que Jesus Cristo é aquele que tem o nome sobre todo nome. Que a graça de Jesus nos alcance. Profetizo prosperidade sobre a nação brasileira. Que Deus te abençoe. Já está.